Olá amigos, olá amigas, só nós aqui de novo. Hoje resolvi gravar um vídeo aqui, sem leitura da Bíblia, mas falando das coisas que eu vi na Bíblia. Algumas partes sobre cristão que sofre na igreja perseguição entre irmãos. Aí eu comparando esse sofrimento, eu me alegro no que eu vejo na Bíblia. Porque eu encontrei uma parte que Elias, o tesbita, o homem cheio do Espírito Santo, ele era perseguido pelo próprio povo de Deus. Por ele ser uma pessoa santa, consagrada, então ele via erro em todo mundo, inclusive nele. Mas ele procurava consertar os erros nele e queria corrigir também os erros nos outros. Por isso ele ganhava o nome de o perturbador de Israel. Eu achei isso na Bíblia. Alguém de Israel chamava ele de apelido, com esse apelido. A maioria do pessoal de Israel chamava Elias de o perturbador de Israel. Por quê? Porque ele corrigia as coisas erradas nos irmãos. Ele via as coisas erradas e aconselhava, e eles não gostavam disso. Por isso chamava ele de o perturbador de Israel. Em outra parte, eu fiquei observando João Batista. João Batista, ele, em espírito, ele sabia que o Herodes dormia com a cunhada, mulher do irmão dele, acho que é Filipe, o nome do irmão dele, irmão de Herodes. Mas eu não tenho certeza desse nome, é uma coisa assim, Filipe, ou alguma coisa assim. Mas o importante é que era cunhada dele. E Herodes dormia com Herodias, que era a mulher do irmão dele. E João Batista, por ser um homem consagrado a Deus, quando ele via Herodes, que diz, segundo a história, Herodes gostava de João Batista. E João Batista falava para Herodes: não é lícito que você dorme com a tua cunhada. Por isso, a cunhada, essa mulher, mandou a filha, quando a filha, uma época de festa de aniversário de Herodes, a filha dessa mulher dançou no salão e Herodes gostou da dança e ofereceu ela até metade do reino para que ela ficasse com ele. E ela foi lá para a mãe e falou, no caso, acho que para dançar para ele mais, né? E aí a mãe foi e falou com ele, uma, pede a cabeça de João Batista na bandeja. Por quê? Porque ela tinha raiva de João Batista por falar a verdade. João Batista era direto. Como ele era um testemunho direto, ele falava direto. E João Batista não andava na rua nem perturbando ninguém. Segundo a história bíblica, ele morava no deserto e alimentava de gafanhoto e mel. Assim também era Elias. Elias vivia sempre afastado lá no monte de Deus. E Elias ficava mais desligado do povo, porque o pessoal odiava ele. O pessoal lá queria matar ele, o pessoal da Jezabel, viu? Ele foi perseguido, teve que andar, teve que ficar escondido em locas de pedra, entendeu? Porque eles queriam matar ele. O próprio povo de Israel perseguia o Elias, que também era povo de Israel, e era chamado de perturbador de Israel. E João Batista, a mulher pediu a cabeça dele na bandeja porque ele dizia para Herodes, não é permitido, não é lícito que você durma com a tua cunhada. Por isso ele perdeu a cabeça, ó, decapitaram a cabeça de João Batista. E a Elias eles procuraram matar. Só não mataram porque Deus tomou para si em vida. Em carros de fogo ele subiu para o céu e Deus tomou para si. E a Jesus, que também ele ia morrer em nosso lugar, ele já veio para isso, mas a acusação que eles conseguiram contra Jesus para matar ele e tirar a vida, era justamente porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Como eles não via pecado em Jesus, Jesus dizia, quem me convence de pecado, de algum pecado? Eles não tinham como convencer Jesus de algum pecado, porque eles não via pecado em Jesus. E isso, em vez deles se maravilhar e alegrar com Jesus, eles ficariam enfurecidos. Eles ficavam enfurecidos com isso, chamava Jesus de espírito de demônio, espírito de Bezebu, viu? Chamava de vagabundo, de outras coisas lá, de malandro, sabe? Até de bosteiro, o pessoal de Herodes, que esse pessoal tudo fazia parte da igreja. Anás, Caifás, era sacerdote e sumo sacerdote da igreja de Cristo. E o Anás e Caifás foi os que prepararam as moedas e deram a Judas, que também era da igreja de Cristo, inclusive era um dos discípulos de Cristo, que também traiu Jesus. E ele vendeu
ele foi subordinado a entregar quem era Jesus, que Jesus parecia com muitos dos discípulos e se misturava no meio deles. E o pessoal de Herodes não conseguia encontrar. O pessoal dos sacerdotes, Anás e Caifás, que foi eles que mandaram prender a Jesus. Anás e Caifás era quem? Tipo assim, o pastor da igreja e o ancião. Que sacerdote e sumo sacerdote, hoje é o pastor e o ancião. Então, o pastor e o ancião daquela época mandou prender Jesus com correntes e tudo. Prender as mãos que levantava para curar e ressuscitar os outros. A própria igreja, o próprio povo de Jesus mandou prender ele. E sabe como é que eles chamavam Jesus? De embostado. Embostado, eu acho, não sei o significado dessa palavra, nunca pesquisei no português, mas eu acho que embostado é algum pobretão que não tem onde cair morto. Eu acho isso, né? Depois vou pesquisar para saber. Então eles perseguiram Jesus porque Jesus falava a verdade. Jesus curava, Jesus fazia milagres, fazia um monte de coisa e falava a verdade. E isso enfurecia eles de raiva. E quando eles estavam errados, Jesus ia bem na ferida e corrigia os erros deles. Por isso, eles rangiam os dentes de raiva e tinha raiva de Jesus. E quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, aí é que eles enfureciam mais os dentes de raiva. E foi isso que levou à prisão de Jesus e o crucificamento. Depois de Jesus, teve Estevão. Estevão, quando foi levado ao Sinédrio, Estevão testemunhou com a história da época de Adão até nos dias dele, contando toda a história dos filhos de Israel, de Jacó, não, de Abraão, contou a história da fé de Abraão. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó, que se transformou em Israel. Depois de Israel chegou a eles. E quando Estevão falou que ele estava dando mais atenção à lei de homens do que à lei de Deus, eles apedrejaram ele. Apedrejaram Estevão. E Estevão tinha algum pecado? Não. Qual foi o erro de Estevão? Porque era cheio do Espírito Santo. Então a igreja já tem uma tendência de perseguir as pessoas que têm o Espírito Santo. E interessante, que não é eles perseguem mais do que o pessoal do mundo, o pessoal que não está na igreja. Então quem mais sofre perseguição é as pessoas que mais buscam o poder de Deus. Então você que levanta de madrugada, busca o poder de Deus de madrugada, durante o dia e a noite, tenha cuidado, porque os perseguidores seus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais perseguidores você vai ter dentro da sua própria igreja, na sua própria família. Infelizmente, eles querem calar a nossa boca, fazer você ficar calado, não falar a verdade. Mas Deus tem um povo na terra chamado de João Batistas e de Elias. E esses homens é que são chamados de testemunho direto, que mesmo na frente da morte, eles não têm medo e falam a verdade. Nós temos que continuar falando a verdade. Doa quem doer, persiga quem perseguir. Nós temos que falar a verdade. Esses textos que eu citei aqui, eu não mostrei na Bíblia, mas eu vou marcar todos eles, fazendo um ano bíblico. Depois vou fazer outro vídeo sobre esse assunto, falando texto por texto onde é que está. Então, todo irmão de igreja que é perseguido pela própria igreja, e ele não é disciplinado, porque ele não tem como disciplinar ele. A mesma coisa Jesus. Jesus não foi disciplinado na igreja, porque eles não acharam ponto para disciplinar ele. Elias também não foi disciplinado, porque ele não tinha pontos de pecado em Elias para disciplinar ele. João Batista também não foi disciplinado. Eles prenderam ele, decapitou ele, mas não disciplinou, porque não tinha ponto para disciplinar. A mesma coisa hoje. A igreja pode fazer isso com você. A igreja, infelizmente, não a igreja de Deus, mas pessoas que estão lá dentro. Pessoas que estão lá dentro, chamadas de joio. Porque o trigo jamais faz isso. Na igreja de Deus tem o joio e tem o trigo. O trigo vai lamentar o que está acontecendo com você. E o joio vai dar risada, te chamar de vagabundo, te chamar de herege, viu? E querer até te matar. Caminhar para te dar tapa, viu? Se expulsar você da igreja, porque jamais um homem cheio do Espírito Santo expulsaria um irmão da igreja, ou chamaria de vagabundo ou de herege. Então fica a dica. Deus abençoe a todos. E isso aí é um conselho, você que anda sofrendo perseguição na igreja, não fica triste não. Porque isso aconteceu com Jesus, com Elias, com João Batista. E nós não somos melhores que eles, para também não acontecer isso com nós, né?
Então, Deus abençoe a todos. Não esquece de dar um like no vídeo se você gostou. E se você não é inscrito, inscreve no canal também para ajudar nós aí. Viu? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.